Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Quem está feliz por estar nesse lugar, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Eu queria dar as boas-vindas mais uma vez para você que nos visita, para você que vem pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou terceira vez. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, que você possa se sentir bem no nosso meio. Você que também nos assiste, nos acompanha pela internet, que o Senhor possa abençoar aí você na sua casa, no seu lar, no nome de Jesus. Eu gostaria de convidar toda a igreja a poder ficar de pé e abrir a sua Bíblia juntamente comigo, glória a Deus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler um texto um pouco longo e conhecido. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, olha aqui para o telão. Não está ainda não? Ah, já está. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as suas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram, encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Em pé como você está, fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Papai querido, em um nome poderoso de Jesus, nós queremos nos submeter à tua palavra, pedir que o teu Santo Espírito venha compartilhar de maneira íntima a cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E Pai, aquilo que eu sempre te peço, que nenhum de nós possamos sair desse lugar da mesma forma que nós entramos. Muda algo nas nossas vidas, altera algo em nós, nos converte um pouco mais, nos transforma um pouco mais, nos ensina um pouco mais, nos move um pouco mais. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém e aleluia. Você pode sentar. Queridos,
Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre o momento da primeira grande pregação de Jesus. Fala sobre o momento onde Jesus reuniu a primeira grande multidão para que pudesse pregar. Só que até parte daquele momento não era assim. Jesus, ele era desconhecido. Jesus, ele passou boa parte da vida sendo alguém desconhecido. Apesar de ser o Filho de Deus, ele era desconhecido. Na infância ele era desconhecido, na adolescência ele não era tão conhecido, na juventude, parte da vida adulta de Jesus, ele também não era alguém conhecido. Ele era conhecido só como filho do carpinteiro. E depois ficou conhecido como mestre, rabi. Só que tinha muitos outros mestres na época de Jesus. Havia muitos outros rabis. Ele não era conhecido como o Filho de Deus, como o Messias, como o Cordeiro de Deus, como o Leão da tribo de Judá. Ninguém conhecia ele com esses nomes. Sabe, nesse tempo, quem era conhecido era João Batista. João Batista, que era o grande nome conhecido. As pessoas saíam das suas casas e iam para o deserto para ouvir a mensagem de João e para serem batizados por João. E Jesus um dia fez esse caminho também, foi para o deserto, foi ouvir João e foi ser batizado por João. E sabe, de repente, Deus mudou tudo também na vida de Jesus. Porque dentro de Jesus já tinha a promessa, tinha o potencial divino, tinha o próprio Deus ali com Jesus, na vida de Jesus. Ele era o Verbo que se fez carne, mas ele não tinha sido reconhecido. Mas quando ele vem no caminho para ser batizado, João Batista, o grande homem conhecido da época, disse: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daquele momento em diante, o nome de Jesus começou a ser conhecido. Jesus foi batizado, os céus se abriram, o próprio Deus declarou: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus saiu daquele momento do batismo e ele foi para o deserto. E ali ele venceu o diabo, venceu as tentações. Depois ele foi para um casamento, onde ele operou um milagre. Foi para uma sinagoga, onde ele abriu, que era um templo, que era uma igreja da época, e ele estava reunido com aquela igreja, e ele abriu o livro de Isaías, e ele declarou uma palavra profética de Isaías, e ele disse: essa palavra se cumpriu hoje na minha vida. Ele estava se anunciando, se autoproclamando, dizendo: eu sou o esperado, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus, eu sou a promessa, e a promessa está se cumprindo. Sabe, mas até Lucas 5, esse texto que nós lemos, Jesus ainda não tinha feito duas coisas. Ele já tinha operado alguns milagres, alguns sinais, já tinha reunido com grupos pequenos, mas Jesus não tinha feito duas coisas. Ele não tinha pregado para uma grande multidão, e ele não tinha chamado os seus primeiros discípulos. Lucas 5 vem dizer que Jesus fez essas duas coisas: pregou para uma grande multidão e chamou os seus primeiros discípulos. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então bastou um de repente de Deus, tudo mudou na vida de Jesus. Sabe, talvez aí do teu lado tem alguém que seja desconhecido. Talvez seja conhecido na casa, na família, nos amigos, na vizinhança,
mas de maneira geral as pessoas, a grande maioria da sociedade não conhece. Mas eu quero te dizer algo: basta um de repente de Deus e você se torna conhecido. Porque dentro de cada um de nós repousa um potencial divino. Dentro de cada um de nós repousa uma promessa. E sabe, essa promessa, basta um de repente de Deus para que o nosso nome seja soprado e o nome de Deus seja glorificado. Olha para quem está do teu lado e diga: você tem um de repente de Deus para acontecer na sua vida. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aconteceu na vida de Jesus, vai acontecer na sua vida também. Porque Jesus tinha promessa, você também tem promessa. Jesus tinha potencial divino, você também tem potencial divino. Talvez não chegou o momento apropriado, mas eu quero te dizer que no momento apropriado, Deus vai fazer acontecer através de você, na tua história, através da sua vida. E o nome do Senhor será glorificado através da tua história. Aleluia. E meus irmãos, daquele dia em diante, naquele dia do batismo de Jesus em diante, Jesus deixou de ser só o filho do carpinteiro. Ele deixou de ser só mais um mestre no meio de tantos mestres que havia. E daquele momento em diante, ele passou a ser o Messias. Ele passou a ser o Yeshua HaMashiach. E ele saiu daquele lugar em direção ao cumprimento de todas as promessas que Deus tinha reservado para a vida dele. E ele começou a viver cada uma delas. Viveu o chamado dele. Só que ele não tinha pregado para a multidão e nem tinha chamado ninguém. Então Jesus, ele estava ainda no início do ministério, mas as poucas coisas que Jesus já tinha experimentado, já tornou Jesus conhecido, e agora pessoas começaram a concorrer para ouvir Jesus, pessoas começaram a buscar Jesus, na tentativa de conseguir um milagre. Então Jesus agora ele se vê em uma situação onde existe uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele começou a pregar, começou a ensinar, começou a falar. O interessante é que a gente não sabe o que ele pregou. A Bíblia não dá destaque, igual dá destaque para o sermão da bem-aventurança, né? Porque lá tudo que Jesus pregou naquele sermão está ali escrito. Ele falou sobre muitos temas ali naquele sermão, naquela mensagem, mas nessa daqui a gente não sabe o que ele pregou. Eu imagino que deve ter sido uma mensagem assim arrebatadora, maravilhosa, mas eu não sei o que ele pregou. O que a Bíblia quer deixar em evidência não é o que Jesus pregou naquele dia, é o que ele fez naquele dia. Porque aquilo que ele fez naquele dia é o que é importante para nós sabermos hoje. E apesar de não saber o que Jesus falou naquela primeira mensagem, eu quero me deter a duas coisas que Jesus falou. Duas coisas que Jesus falou de maneira diretiva para Simão. Primeiro, Jesus olhou para Simão e disse: afasta o barco. É o mesmo que saia da margem. Tire o barco da praia, saia da margem. E depois ele disse para Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E sabe, eu compreendo algo no meu espírito. Essas duas palavras de Jesus: saia da margem, vá para onde as águas são mais profundas, elas continuam ecoando com o mesmo poder que Jesus falou naquele dia para Simão.
É a mesma palavra que Jesus falou para Simão, é que Ele quer falar para mim e para você nesse tempo. Saia da margem, vá para onde as águas são mais profundas. Sabe, e isso que Jesus falou para Simão, representa a importância de uma experiência íntima com o próprio Jesus. Não foi uma experiência coletiva. Jesus estava falando de maneira coletiva para a multidão, mas para Simão foi íntima, foi pessoal. Quem está entendendo? Ele não disse para todo o povo: olha, vamos, todo mundo. Foi íntima. Isso faz lembrar muito Ezequiel capítulo 47, versículo 3 e 5. Eu não vou ler, mas você que é líder, toma nota. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 a 5, narra um comando de Deus para o profeta, onde Deus manda o profeta medir as águas, pegar um cordão de medir e começar a medir as águas. O profeta estava na terra, no chão, no limite, na margem da água, e Deus disse: se aprofunde dentro da água, avance, vá mais fundo. E ele começa a medir as águas, e ele mede nos tornozelos, e depois, que não dá medo, né? Você nem precisa, eu não sei nadar, eu tenho medo de água, mas água no tornozelo não dá medo, você ainda se sente seguro. Aí ele mede um pouco mais, ele avança um pouco mais, ele mede nos joelhos, e depois na cintura, também não dá medo, depende, né? Água na cintura, se ela for meia parada, você não sente medo. Mas se ela for em um rio de correnteza, quem já foi aqui em algum rio de correnteza? Aqui perto nós temos aqui no Tocantins, né? A cachoeira do Ribeirãozinho, que lá é bem forte. E eu me lembro que quando eu era adolescente, que era bem mais magro do que eu sou hoje, que eu entrava, a água não chegava nem aqui. Quando batia nos joelhos, eu já começava a me tremer todinho. Disse: vai me levar, vai me levar. É hoje que eu vou. Depende, né? Água parada, você aguenta muito. Água correnteza, pouco. Mas o profeta continuou medindo as águas, até chegar em um lugar que ele não conseguia mais medir. Esse texto de vá para onde as águas são mais profundas, lembra muito essa situação do profeta, do comando que Deus deu para o profeta. Só, meus irmãos, eu quero que você entenda algo: o importante não é o nível que você está. O que Deus quer te falar, que o importante não é se você está com água nos teus tornozelos, nos teus joelhos, na tua cintura, ou se você já está completamente submerso. O importante é que você já saiu da margem. Porque esse é o problema, porque a gente vem para a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, vem domingo após domingo, após domingo, após domingo, e parece que a gente continua com a mesma vida, na mesma mesmice espiritual, sendo o mesmo crente comum, natural, porque está com a vida na margem, está vendo as coisas do lado de fora, e não do lado de dentro do barco. Está vendo as coisas de longe. Então o que importa não é o nível que você está, é se você já saiu do lugar. Olha para quem está do teu lado e diga: saia do lugar. E o problema é que muita gente, em vez de estar avançando em Deus, em vez de decidir sair da margem e de continuar avançando, em vez de mergulhar em Deus e naquilo que é promessa, proposta de Deus, fica a vida toda. E se tivesse reencarnação, que não tem, né? Ainda ficava a reencarnação também. A vida toda
só na margem, esperando que algo aconteça, mas não algo que a pessoa espera que aconteça, não vai acontecer enquanto ela não sair da margem. Sabe, nada acontece enquanto você não tira o pé do lugar. Nada na sua vida vai alterar enquanto você não dá o primeiro passo e sai do lugar. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus mandou tirar o barco da margem, Simão, afasta o barco. E quando ele mandou levar para as águas mais fundas, a primeira coisa que percebemos é que alguns ficaram no barco e muitos ficaram na margem. Alguns se esforçaram para estar dentro do barco e outros continuaram na margem, permaneceram no mesmo lugar, porque aqueles que permaneceram naquele mesmo lugar, ali na margem, eles estavam interessados só em duas coisas. Eles só estavam interessados em ouvir uma boa mensagem e quem sabe receber um milagre. E é assim a vida de muitos crentes. Elas não estão interessadas em mudança, elas não estão interessadas em transformação, elas não estão interessadas em ver grandes experiências com Deus. Elas estão interessadas simplesmente, quem sabe, ouvir uma boa mensagem e quem sabe receber um milagre. Mas quem entra no barco tem outros interesses. A gente chega já lá. Então alguns estavam no barco, outros estavam na margem. Sabe, tem crente que passa anos e anos vindo para a igreja. Aí ele vem para a igreja, ele escuta a mensagem, se essa mensagem foi boa, mas ele não mudou em nada. Sabe, mensagem não é para ser boa ou ruim, é para mudar a tua vida. Se ela não mudou a tua vida, ela não foi boa de jeito nenhum. Mas se ela mudou a tua vida, ela acertou o alvo daquilo que precisava acertar. E sabe por que muitas vezes o crente fica assim, a pessoa fica assim? É porque ela está ali plantada na margem. Ela não quer mudar naquilo que precisa mudar, mesmo sabendo que precisa mudar. Ela quer o resultado da mudança, que é bom, mas ela não quer fazer o percurso da mudança, que é ruim. Sabe, o resultado da mudança sempre vai ser bom. Agora o percurso sempre é meio complicado, conturbado, difícil. Exige esforço, exige alterações. Exige se aventurar em Deus, em fazer coisas novas. Sabe, toda mudança tem um preço a ser pago. E eu fico imaginando a primeira palavra que Jesus disse para Simão: afasta o barco. Se o barco estava na praia, não era uma folha de isopor que ele ia empurrar. Era um meio de transporte pesado que ele tinha que empurrar para voltar de novo para dentro da água. Quem está entendendo? Exigia esforço colocar de novo o barco dentro da água. Mas só que muitas pessoas estão dizendo assim: ah, pastor, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida. E não acontece, pastor. Qual é o problema? O problema é que você não quer pagar o preço do esforço. As pessoas querem que as coisas aconteçam sem ter que pagar nenhum preço. Quero te dizer que só tem duas coisas que realmente são de graça, tanto de maneira natural como de maneira espiritual. Só existe duas coisas na vida que são de graça. A primeira coisa, de maneira natural, que é de graça, é o ar que você respira, que você não paga.
Mas se precisar comer algo, você paga. Se precisar beber algo, você paga. Se precisar se vestir, você paga. Se precisar se calçar, você paga. Tudo depois do ar que você respira exige preço. A outra coisa que é de graça, de maneira espiritual, é a salvação. Porque Jesus pagou o preço no meu e no seu lugar. Mas tirando o ar que você respira e a salvação que Jesus pagou o preço, não existe mais nada na vida que seja de graça. Sempre vai ter algo que vai custar um preço, que vai lhe exigir um preço. Então quem fica na margem é aquela pessoa que não quer pagar o preço. É aquela pessoa que não quer pagar um preço natural da mudança e nem o preço espiritual daquilo que precisa ser feito. Aí ele passa a vida toda margeando, vendo as coisas acontecer de longe na vida das outras pessoas. Quem fica na margem percebe as coisas. Olha, Jesus está lá no barco. Ele falou alguma coisa, foi o que ele falou mesmo. Está ficando mais distante o barco. Parece que ele mandou afastar o barco. Ele mandou lançar a rede, lavar a rede, puxar a rede. Está de longe, não está escutando, não está vendo Jesus tão de perto, não está ouvindo Jesus tão de perto, não está tendo revelação de Jesus tão de perto, porque está longe. Percebe. Mas nem tudo aquilo que você percebe, você tem certeza, você tem convicção. Então quem está de longe percebe momentos espirituais. Agora quem está no barco, vive. Mas é uma escolha. E quem está no barco, porque escolheu estar no barco, recebe recompensas por estar no barco. Porque todo esforço traz recompensa. Diz para quem está do teu lado: todo esforço traz recompensa. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Eu fico imaginando algumas pessoas na margem daquele lago, daquele mar, lago de Genezaré, olhando de longe, escutaram a mensagem de Jesus, o barco se afastou, e eles começaram a olhar de longe. Aí começaram a pensar: Pedrinho está no barco, Miti está lá, ó, perto de Jesus, está ouvindo Jesus, está ouvindo claramente o que Jesus está falando, está sentindo Jesus, está percebendo Jesus, e a pessoa continua na margem. Interessante é que Simão, ele tinha até justificativas bem reais para nem tirar o barco da margem. Veja, ele era pescador profissional, Jesus não era. Jesus não entendia de pescaria. Ele estava cansado, ele tinha trabalhado a noite toda, ele não tinha pego nada, ele estava frustrado. O ganha-pão, a sobrevivência dele do dia não tinha funcionado naquele dia. Aquele não era mais horário de pescar, ele já estava lá lavando as redes para se preparar para o outro dia de pescaria. Mas a Bíblia diz que Simão decidiu pagar o preço. Simão decidiu colocar as suas justificativas do lado. Sabe, a gente é cheio de justificativa, né? Quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente começa a dar justificativas, desculpas furadas. Olha para quem está do teu lado e diga: não me dê desculpas furadas. A gente é especialista em dar desculpa furado quando não quer fazer, quando não quer mudar. Pedro tinha tudo para dar desculpas concretas, mas ele decidiu obedecer. E sabe, obediência é a grande chave aqui. Já percebeu que vira e mexe, parece que os pregadores sempre batem nesse ponto, obediência?
Sabe, a obediência é uma chave natural e espiritual para você receber as recompensas de Deus. Mas quando você não é obediente, você não tem direito de receber essas recompensas. E por mais que você venha ter promessas de Deus na tua vida, essas promessas elas nunca se cumprirão de forma nenhuma. E não adianta você dizer: é o tempo que não deu ainda, pastor. Foi o tempo que ainda não chegou de viver a promessa. O que faz você viver a promessa não é o tempo. O que faz você viver a promessa é a sua atitude em obedecer. Você pode ser cheio de promessas, cheio. Você pode ter um armazém de promessas da parte de Deus na sua vida, mas enquanto você não tiver uma natureza de obediência, nenhuma dessas promessas vai acontecer. O grande segredo é a obediência. E o grande problema é que nós sabemos que devemos obedecer, e mesmo assim, muitos insistem em não obedecer. E por isso acabam sem ter a recompensa que Deus quer dar para você. Sabe, Deus tem recompensas para quem sai da margem. Deus tem recompensa para quem entra no barco. Deus tem recompensa para quem vai para as águas profundas. Deus tem recompensa para quem lança as redes. Mas se você é alguém que insiste em não obedecer naquilo que precisa, que sabe que precisa obedecer, por mais que tudo isso seja promessa, você nunca vai experimentar viver essa promessa na sua vida. A obediência sempre será essa chave, algumas vezes sofrível, porque exige esforço, exige renúncia, mas sempre será essa chave que vai trazer boas recompensas da parte de Deus para a sua vida. Então Simão, ele se mostrou alguém disposto, disponível para obedecer, disponível para sair da margem de novo. Ele já saía todo dia da margem, toda noite ele saía da margem, mas ele se colocou à disposição para sair da margem naquele dia, e afastar o barco, e lançar as redes novamente. E é por conta disso que ele recebeu algumas recompensas. Recompensas essas que Deus também quer que chegue na minha vida e na sua vida, amém? Amém, igreja? Então eu quero falar para você sobre 3 recompensas da parte de Deus que foram estabelecidas na vida de Simão naquele dia que ele saiu da margem, naquele dia que ele levou o barco para as águas profundas e lançou as redes. A primeira recompensa que Simão teve ao obedecer à voz de Jesus foi que ele experimentou a maior pescaria da sua vida. Sabe, Deus tem algo grande. Me escuta. Com teu ouvido natural e espiritual, Deus tem algo grande, maravilhoso para fazer na tua vida. Deus tem algo extraordinário para fazer na tua vida, na tua história. Deus continua com pescarias planejadas para mim e para você, mas essa pescaria dele, que está planejada para a nossa história, depende de nós primeiro sairmos da margem. Veja, Simão, ele sabia o horário do peixe, ele sabia que aquela hora não era a hora de pegar peixe. Peixe tem hora, viu? Pescador que beradeira aí sabe que tem a hora do voador, a hora do peixe de couro, a hora do peixe de escama, a hora do peixe pequeno, a hora do peixe grande. Eu também sabia um pouquinho, mas aí a minha esposa e a minha mãe se uniram e queimaram toda a tralha que eu tinha e disseram: pescaria na tua vida nunca mais. Eu disse: meu Deus, 2 mulheres fortes agora mandando em mim. Glória a Deus. Ele sabia que aquela hora não era hora de lançar a rede.
Mas a obediência não trabalha, não é naquilo que faz sentido, não. O que trabalha naquilo que faz sentido é a razão. A obediência, ela trabalha na palavra liberada. A obediência, ela trabalha na fé que é projetada e que é vivenciada. E aquele momento aonde Simão decide lançar as redes, ele começa agora a perceber que as redes não estão vazias, mas que as redes se encheram de uma maneira como ele nunca viu, como ele nunca experimentou, e de uma forma que ele não tinha condições de pegar os peixes sozinho. Veja, a sua bênção vai ser tão grande que você não vai ter condições de abraçá-la sozinha. Pastor, que loucura é essa? Já viu os textos que o Senhor fala a respeito de dízimo, de oferta? Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Já viu o que Deus fez na vida de José? Como Deus, na vida de José, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, como Deus fez que eles prosperassem de maneira maravilhosa. Sabe, Deus tem isso também para esse tempo, para as nossas vidas. Mas perceba algo na vida dessas pessoas. Eles um dia decidiram passar a linha que limitava eles de viver essas experiências. Você pode ficar a vida toda na igreja e nunca viver essas experiências. Só contemplar de longe. E aconteceu ali, na vida do irmão. Se encheu os celeiros dele, transbordou os lagares dele. Ele está pleno de alegria. O Senhor fez para ver de longe. Mas no dia que você rompe o limite da margem, você já começa a experimentar algo novo. Você não precisa chegar, olha só, você não precisa chegar lá naquele nível de estar submerso. Lá de Ezequiel 47, 3-5, na hora que você sai da margem, você já começa a experimentar. Então a obediência fez com que Simão vivesse a maior pescaria da vida dele. E sabe, Deus tem pescarias maravilhosas para acontecer nesse tempo, na sua vida. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Então a primeira bênção, a primeira recompensa que acontece na vida de quem decide sair da margem e ir para as águas profundas, é que essa pessoa começa a viver milagres, viver sobrenatural de Deus, viver a prosperidade de Deus, viver a riqueza de Deus, viver a fartura de Deus, viver a abundância de Deus. Simão não viveu uma experiência de pegar muitos peixes igual ele pegava quando era só pescador de peixes. Ele viveu uma experiência de encher o seu barco e de pedir ajuda para outro barco. E quando eu vejo Simão pedindo ajuda para outro barco, eu começo a pensar que quem anda perto do obediente colhe da mesma colheita do obediente. E quem anda perto do desobediente colhe também da mesma colheita do desobediente. Aquele barco que estava perto do barco de Simão, colheu, apanhou, recolheu, prosperou, no mesmo nível que Simão prosperou naquele dia, porque ele estava perto. Sabe, eu vejo muitos crentes correndo atrás de bênção, quando na verdade era a bênção que devia alcançá-lo. E sabe por que corre atrás da bênção? É porque não quer se esforçar em mudar naquilo que precisa mudar. Mas quem muda naquilo que precisa mudar, é a bênção que vai alcançá-lo. Quem obedece naquilo que sabe que precisa obedecer,
é a bênção que vai alcançá-lo, e vai alcançar de maneira plena, porque Deus ainda tem muitas pescarias maravilhosas para acontecer na nossa geração. Deus tem reservado coisas grandes para acontecer no nosso meio. Segunda recompensa que acontece na vida de quem sai da margem e vai em direção das águas profundas, é que essa pessoa tem uma revelação maior de quem é Jesus. Veja, a primeira bênção te atinge de maneira natural, né? Atingiu de maneira natural a primeira bênção na vida apesar de ser um feito miraculoso, aquela grande pescaria, foi de maneira natural. Ele pescou tanto, mas tanto, que a gente pode dizer que aquela pescaria fez com que ele deixasse de sobreviver. Fez com que ele se tornasse um homem próspero a partir dali, daquele momento. Atingiu o natural da vida dele. Agora, a segunda coisa que acontece é algo íntimo. A pessoa que sai da margem e vai para as águas profundas tem uma revelação maior de quem é Jesus. Sabe quando Jesus entrou no barco de Simão? Talvez no coração de Simão seja, ele prega bem. Ele deve ser um profeta que opera milagres. Ele tem uma boa mensagem, ele ensina bem, eu gosto do ensino dele. Ele é filho do carpinteiro, ele é um rabi. Mas quando Simão percebe aquilo que aconteceu, ele olha para Jesus e diz: eu sou um pecador e ele é o Senhor. Ele entende que Jesus não é só o filho do carpinteiro, que Jesus não é só mais um rabi naquela geração, mas que Jesus é o Messias, é o escolhido de Deus, é o Yeshua HaMashiach, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a paz, ele era tudo o que Simão precisava. E ele diz assim: eu sou pecador e ele é o Senhor. Já percebeu que muitas vezes tem pessoas que têm revelação de Deus, aí você fica se perguntando: como é que essa pessoa chama Deus? Hoje de manhã eu citei um irmão da igreja, Francisco, né, que de vez em quando nós estamos na adoração e ele começa a gritar: Deus, tu é cheiroso, tu é lindo. Aí eu vejo pessoas assim, né? Como que ele pode dizer que Deus é cheiroso? É experiência de quem vai para um lugar, de quem sai da margem. É a experiência de quem vai para um lugar mais profundo em Deus. Aí ele começa a perceber coisas de Deus. Deus, tu é lindo. Deus, tu é maravilhoso. Papai, deixa eu sentar no teu colo. Jesus, tu é meu amigo. Deixa eu encostar a minha cabeça no teu ombro. E se eu roncar, não tem problema, Jesus, porque nós somos amigos. Agora, quem não é íntimo, fica com aquela revelação de longe. Oh Deus, Senhor grandioso. Fica com aquela revelação de um Jesus histórico, de um Deus criador lá do Gênesis, mas que não se revelou ainda como o Pai dele. Mas quem sai da margem e vai para as águas profundas, começa a ter experiências íntimas. Começa a descobrir coisas em Deus que o Senhor quer falar para você a respeito dele. Experiências que você vai poder chamá-lo: tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é o meu amado, amado da minha alma. Simão tinha uma revelação limitada de Jesus, mas depois daquele momento, ele teve uma revelação ampliada de Jesus, e é isso que Deus quer trazer para a sua vida também. Ele quer fazer com que você o conheça intimamente, com mais
profundidade que Ele quer se revelar para você de uma maneira nova. Ele não quer só ser o Deus da Bíblia, o Jesus histórico. Ele quer ser o Deus que senta contigo na tua cama, o Jesus que senta contigo na tua mesa, o Espírito Santo que anda contigo para todo lugar que você for. Mas se você ficar na margem, você vai ver as coisas da margem. E sabe, Deus, Ele quer entrar no teu barco, porque o barco aqui é a vida. Ele quer entrar na tua vida, para que você tenha revelação maior, não só para que você escute uma boa mensagem, não só para que você experimente um milagre, mas para que você tenha a revelação de quem Ele é. Segunda coisa que acontece, em quem tira o barco da praia, em quem sai da margem e vai para as águas profundas, é que tem uma revelação maior de quem é Jesus. Aleluia, aleluia, igreja. Terceira coisa que acontece na vida de quem vai para águas profundas, diga, sou eu. A terceira coisa que acontece é que tem seu nome e seu futuro alterado. Glória a Deus. Primeira coisa, vive um grande milagre. A segunda coisa, tem uma revelação de quem é Jesus. E a terceira coisa, tem o nome, identidade e destino alterado. Pedro, Simão, ele experimentou o milagre da grande pescaria, ele teve a revelação, mas agora Jesus olha para Simão e disse, eu não te chamo mais de Simão, agora você é Pedro. E você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens, de vidas. E sabe, é isso que Deus quer fazer. Ele quer mudar a nossa identidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes no nosso percurso de vida, de história, fomos rotulados. Ah, esse menino é danado, não vai dar em nada. Essa menina, quando crescer, vai ser uma prostituta. Isso daí não vai vencer na vida. A gente vai recebendo palavras que muitas vezes não é a realidade daquilo que os pais, daquilo que as figuras de autoridade querem que aconteça, mas no momento de raiva, eles vão lançando palavras, e essas palavras, a própria história da pessoa, os traumas que a pessoa vai vivenciando, vai causando na identidade da pessoa, uma identidade deformada. E aí o que Jesus faz? Muda a identidade. E quando muda o nome, muda o futuro. Sabe, Deus, Ele quer mudar o teu nome, e Ele quer mudar o teu futuro. Deus quer mudar o nome que o mundo te chama, e Ele quer colocar um novo nome para você. Ele quer mudar o teu destino, Ele quer colocar o destino dEle para a sua vida. Mas tudo isso começou na vida de Simão, que agora é Pedro. Tudo isso começou no dia que ele decidiu, na hora que ele decidiu sair da margem. Sabe, a margem é uma opção para todos nós. É uma opção que está nas nossas vidas. Quando Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, mudou a história, a identidade, o destino, Ele disse para Pedro, olha, agora você vai deixar as redes. E sabe, tem coisas que você vai precisar deixar. Eu não sei o que é. Para Pedro foi as redes. Talvez sejam comportamentos viciantes. Talvez sejam declarações que você faz com a sua boca que você não quer que aconteça.
hábitos da língua. Talvez seja atitudes contrárias a Deus. Eu não sei o que você precisa deixar, mas tem algo que você precisa deixar, para que você possa avançar e continuar avançando em Deus. Sabe, eu não sei o que é que te prende à margem, mas a margem não é o lugar que Deus quer que você esteja. A margem não é o lugar que Deus vai fazer cumprir as promessas dele na sua vida. Sabe, a maioria das pessoas, para não dizer que todo mundo, a maioria das pessoas desejam as mesmas coisas. Nós queremos prosperar na vida, amém? Amém ou não amém? Prosperar é mais do que enriquecer, meus irmãos. É ser feliz com o que tem, é ser grato com o que tem, é ser contentado com o que tem, é saber usar o que tem, é ter alegria com o que tem, é não deixar subir na cabeça aquilo que tem, é não deixar descer no coração aquilo que ainda não tem. E Deus quer nos fazer prósperos. Deus quer fazer com que a gente alcance sucesso. É o desejo de todo mundo, ser próspero, alcançar sucesso. Tem gente que vai para os coaches aí da vida, para encontrar o segredo do sucesso, e Deus ensina. A outra coisa que todo mundo quer é ter uma experiência sobrenatural. Todo mundo quer ter uma experiência sobrenatural. E a outra coisa que todo mundo quer é ter um futuro melhor. Sim ou não? Todos nós queremos prosperar, ter uma experiência sobrenatural com Deus e ter um futuro melhor. E sabe, essas três coisas aconteceram naquele dia com Pedro. Naquele dia que ele decidiu afastar o barco da margem, sair da margem. Ele prosperou, ele teve uma experiência com Jesus sobrenatural, e ele teve um futuro melhor. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus tem a mesma coisa para você. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, eu creio. Sabe, Deus tem a mesma coisa para mim e para você. Mas o segredo está em você decidir obedecer, empurrar o barco e sair da margem. Sabe, eu não conheço todos os que estão aqui, mas eu sei algo no meu espírito, Eu sei que Jesus está falando essas duas coisas de maneira muito clara essa noite para você. Para você sair da margem, e para você ir com Ele. Não é ir sozinho, ir com Ele para onde as águas são mais profundas. Assim como Jesus estava naquele barco com Pedro, Jesus, Ele também quer estar no barco da tua vida. Jesus também quer estar aí com você, mas Ele não quer estar na margem. Olha para a tua direita. Olha, pode olhar para a tua direita. Olha para a tua esquerda. Olha de novo. É a margem. Jesus não está aí. Jesus está fora da margem. E o convite de Jesus é para que você decida empurrar o seu barco também. Empurrar a sua vida também para fora da margem. Porque quem empurrou o barco de Pedro não foi Jesus, foi Pedro. E quem precisa empurrar o teu barco hoje é você. E dizer: Jesus, entra no barco, nós vamos para águas profundas. Jesus, entra no meu barco, eu quero ir contigo para onde as águas são mais profundas. Jesus entrou no barco do Pedro,
Ele quer entrar no teu barco também. Sabe, não importa a tua história, não importa o teu passado, não importa os teus erros, não importa o teu pecado, não importa o que aconteceu contigo. Se o teu barco está na praia, diga para Jesus: entra no barco, Jesus, deixa que eu empurro. Entra no barco, Jesus, deixa que eu remo ele para onde as águas são profundas. Só opera o teu sinal, só faz as tuas maravilhas, só te revela para mim, só muda a minha vida, a minha identidade, o meu nome. Sabe, tem algo que você precisa fazer para que Jesus venha fazer aquilo que Ele quer fazer. Oh, pastor, eu estou esperando Jesus fazer. Você já fez a sua parte? Não fiz ainda, então não vai fazer não. Você vai esperar a vida toda e Ele não vai fazer. Ele só vai fazer quando você começar a empurrar o barco da tua vida. Oh Jesus, eu não quero mais estar encalhado. Eu não quero mais estar preso na mesma situação. Eu não quero mais estar amarrado no mesmo lugar. Eu não quero mais ficar na margem onde nada acontece. Eu quero entrar para dentro do mar, para dentro do rio e me aventurar contigo aonde as coisas acontecem. Sabe, Pedro naquele dia precisou tomar uma decisão. Empurro ou não empurro o barco? Saio ou não saio da margem? Eu tenho justificativa para ficar no mesmo lugar, mas eu vou ficar com as minhas justificativas, ou eu vou fazer o que Jesus quer que seja feito? Mas sabe qual foi a decisão dele? Fazer o que Jesus pediu para ser feito. E é por conta disso que ele prosperou, teve revelação e teve um futuro alterado. Fica de pé. Aleluias. Sabe, sair da margem, Ministério do Louvor, sair da margem é a decisão de deixar de ser um crente normal. Me escuta, deixa o Ministério de Louvor subir, mas preste atenção para cá. É só para você descansar um pouco da cadeira. Sair da margem é a sua decisão de deixar de ser um crente normal, comum, natural. Sabe, eu passei anos da minha vida sendo um crente normal. Anos, eu nasci num lar evangélico, cresci no meio da igreja, mas eu só era um crente normal, comum, natural. Não tinha experiências, não tinha revelação, não via o agir de Deus, não vivenciava milagres. Mas no dia que eu decidi empurrar, começar a sair da margem, naquele dia eu já comecei a experimentar coisas novas de Deus. Sabe, quando você decide: ah, pastor, eu vou sair da margem hoje, que dia que eu vou começar a viver coisas novas? Vai demorar muito? Vai não. Quando você começa a sair, você começa a experimentar coisas novas. Eu quero te dizer uma coisa: se você está na margem, se tem algo da tua vida que está na margem, eu quero te dizer que Jesus não está aí contigo. Ah, pastor, mas Ele é Emmanuel, Deus conosco. Mas você está na margem, Ele não está aí. Porque Ele não está na margem, Ele está no barco. E Ele quer que você também coloque o seu barco fora da margem. Talvez você diz: ah, pastor, eu não estou mais na margem, mas eu também não fui para águas profundas. Se você não leva o seu barco para águas profundas, se você não aumenta o seu nível de intimidade com Deus, seu nível de leitura bíblica, seu nível de oração, de devocional, se a Bíblia para ti é algo que você vai de mês em mês, ou só no domingo quando você vem para o culto, essas revelações também não vão chegar na sua vida. Sabe, Deus tem um futuro melhor para você.
Deus tem um novo nome para você, tem uma identidade nova para você, tem milagre para você, quer cumprir promessa na sua vida. Mas tudo isso depende mais de você agora do que dele. Ele já quer fazer isso. Jesus já quer fazer isso na tua vida. Mas depende de você agora. Dizer: Jesus, eu estou saindo da margem. Jesus, eu estou saindo desse lugar de conforto, de comodismo, de paralisia, de covardia, de medo. E eu quero ir para um lugar, me aventurar contigo. Sabe, se você entendeu essa palavra, se você entendeu essa palavra, e se você quer nessa noite começar uma aventura com Jesus, quer empurrar o barco da tua vida, quer tirar ele da praia, desencalhar ele, sair da margem hoje, para que Jesus entre nesse barco e comece coisas novas, eu quero te pedir para você vir até o altar.